Maravilha. Então, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria estar aqui novamente com vocês. Na sexta-feira, antes da Páscoa, eu fiz esse trabalho de ativação da chama trina e aí eu tive um feedback muito positivo de muitas pessoas que participaram e que gostaram e que se sentiram positivamente impactadas e que me contaram lá o que estavam experimentando e eu não consegui nem responder direito todo mundo, sinto muito. Eu ainda estou me organizando aqui nesse fluxo digital, então às vezes a demanda por mensagens é maior do que eu dou conta de acompanhar, mas estou empenhada em ajustar isso. E o período da Páscoa, não sei como foi para vocês, mas eu senti uma energia muito de introspecção, então foi um movimento que eu escolhi fazer, ficar mais introspectiva, ficar mais comigo mesmo, ficar recarregando as minhas energias, porque a gente está num período muito desafiador, não só no Rio ou no Brasil, mas acho que é um desafio mundial. Só que a gente, às vezes, sente que o desafio ou o peso está maior sobre as nossas costas, né? Porque às vezes a gente fica com aquela sensação, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E o objetivo desse trabalho, eu fiquei pensando muito essa semana, né, do que fazer. Acho muito bacana e muito importante a gente fazer a constelação online em grupo, porque o tema de um tem ressonância com o tema de todo mundo que se reúne aqui, e também recebo vários feedbacks muito positivos com esses trabalhos da constelação, mas foi como eu não consegui salvar o arquivo e carregar na nuvem, eu ainda estou tentando carregar no YouTube, eu ainda estou tentando fazer isso, porque na hora que eu fiz o Pipi Break, eu coloquei aqui a música e, enfim, para carregar no YouTube alguma coisa que tenha um fundo musical, mesmo que seja por pouco tempo, tenha implicações de direitos autorais, enfim. Confesso que me atrapalhei um pouco com isso. Então, a ideia é que hoje a gente possa fazer o trabalho sem som nenhum, deixei só o mantra inicial antes da gravação, para ir colocando as energias em ordem, né? E para a gente fazer o trabalho hoje, para não ter problema nenhum desse vídeo, desculpa, desse vídeo ser carregado no YouTube, e aí eu disponibilizo o link para vocês. E qual foi a sensação que me deu, né? A gente está... Ao longo dessa semana, eu percebi como se fosse um esgotamento, um desânimo, uma desmotivação, né? Uma sensação de que há mais de um ano estamos aqui quarentenados em casa, cada um fazendo o seu melhor, alguns que precisam sair, outros que conseguem ficar mais em casa, alguns que estão assíduos, né, seguindo à risca as recomendações, algumas pessoas estão mais desconectadas ou enfim, percebendo esse movimento de uma outra forma. E a minha intenção aqui é não fazer nenhum julgamento de quem está fazendo o quê, mas sim perceber que tem uma interseção comum, que é como se fosse... Estamos de saco cheio, né? Acho que tem uma sensação do tipo, estamos cansados. Estamos no sentido com algumas limitações que, por um tempo curto, que era a nossa expectativa 1 ano atrás, a gente deu um gás, mas esse tempo se prolongou. E longe de mim ter uma energia pessimista, que isso não combina comigo, mas a minha sensação é que isso vai se prolongar ainda mais. Então, a ideia de fazer esse trabalho é dar uma revigorada, dar uma potencializada na nossa energia, no nosso ânimo, na nossa disposição, na nossa fé. Não uma fé religiosa, mas uma fé de esperança, né? De que
temos sim energia disponível o suficiente para dar conta de tudo isso e temos sim a possibilidade de sairmos disso mais fortalecidos, mais despertos, né, com a consciência expandida, com um olhar diferenciado para a gente, a minha visão é que quando a gente tira alguns véus que fazem a gente enxergar as coisas de uma forma repetitiva ou uma forma viciada, sem que a gente tenha a plena consciência do que isso significa, quando a gente tira esse véu, a gente tem uma visão diferente das coisas e a partir dessa visão diferente a gente tem comportamentos diferentes, né? Porque o que acontece quando a gente fica muito na expectativa de mudar o nosso comportamento? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ser assim, eu tenho que estar mais animado, eu tenho que sei lá, o tenho que é sempre uma palavra que para mim soa no ouvido do tipo, tem alguma coisa errada aí, porque eu tenho que ele não é fluido, ele não é natural, ele é um esforço adicional que a gente faz para alguma coisa. E toda vez que a gente faz esse esforço adicional, a gente sente esse desgaste, essa exaustão, esse desânimo, porque fica com aquela sensação, será que eu estou fazendo certo? Será que valeu a pena? Enfim, ficam as vozes internas da nossa cabeça falando um monte de coisa. E aí, quando eu falo da ativação da chama trina, a chama trina tem uma frequência, são cores, né? É uma combinação de 3 cores que tem frequências que conseguem ativar na nossa sabedoria inconsciente um pouco mais dessa energia, né? Então, Silvia, o que é essa sabedoria inconsciente? Sabedoria inconsciente é tudo que a gente faz num piloto automático, entre aspas, sem que a gente precise necessariamente programar, né? Pensar e para executar. É um comando que acontece automaticamente sem um comando interno, né, do nosso sistema interno, do nosso corpo, que acontece sem que a gente precise, de fato, fazer uma sinapse neural cognitiva para isso. Então, por exemplo, quando a gente está respirando, ninguém fica pensando, agora está na hora de inspirar, agora está na hora de expirar, agora está na hora de inspirar, agora está na hora de expirar. A gente até sente a diferença quando a gente está respirando num centro urbano mais poluído ou no meio da natureza, porque é como se a gente sentisse um ar diferente, mas mesmo assim a gente não sabe quantos % daquele ar é de oxigênio, quantos de gás carbônico, que a gente está respirando. Então, o nosso organismo, ele em contato com o ar, né, ele já faz esse movimento dessa troca e ele já pega os nutrientes, pega as substâncias da nossa respiração e ele já conduz isso. Isso é uma inteligência inconsciente, é igual o coração, né? A gente não fica lá mandando comandos conscientes para o coração bater, pulsar, fazer o seu trabalho, nem para os rins, nem para a vesícula, nem para nada. Então, o nosso corpo, ele funciona com essa, vamos chamar assim, dessa inteligência inconsciente, onde tem como se fosse uma máquina funcionando, onde as coisas vão acontecendo aqui dentro de cada um, e o corpo sabe o que fazer com isso, o que fazer com aquilo, e às vezes, quando o corpo não sabe, ele se predispõe a aprender, né? Então, o corpo tem essa inteligência que vai aprendendo. A vacina, por exemplo, né? Um corpo estranho que entra no nosso organismo e aí o nosso organismo começa a trabalhar para descobrir o que fazer com aquilo. E esse é o movimento de gerar anticorpos. Eu sei que tem médicos aqui assistindo, eu sei que tem pessoas que são muito mais capacitadas para explicar isso, falar isso do que eu, mas eu só quero dar um panorama geral, né? Uma visão geral. Então, todos nós temos, sim, essa habilidade, essa sabedoria inconsciente.
A gente tem essa máquina funcionando que vai muito além do que a parte nossa cognitiva, do que o nosso mental acompanha. E como eu costumo dizer sempre nos meus trabalhos, o objetivo de um trabalho sistêmico, o objetivo de um processo terapêutico sistêmico é fazer uma integração entre pensar, sentir, para a gente poder falar e fazer com congruência. Quando a gente fala e faz com congruência, o tem que, ele vai dando lugar para uma outra coisa, porque para de ser uma obrigação, alguma coisa que eu fico pensando e programando para me controlar sobre um assunto, e começa a entrar no lugar que é o que a gente busca, pelo menos acredito que a maior parte de vocês aqui, mesmo quem está chegando pela primeira vez, busca essa fluidez, né? Então, quando a gente integra o pensar e o sentir, a gente fala e faz com mais fluidez. Então, para não ficar dando exemplos vagos, né, para trazer para uma coisa mais concreta, eu costumo dar exemplos meus, pessoais, né, que eu acho que é uma referência. Eu sempre fui aquela criança gordinha, aquela coisa de lutar com a balança, então tem que fazer dieta, tem que controlar o que está comendo, tem que fazer aquela matemática, né, de ingerir menos calorias do que está consumindo. E pulava de um médico para o outro, de um nutricionista para o outro, então passei grande parte da minha vida nessa história. E o que eu percebi? Toda vez que eu falava, tenho que comer grelhados e salada, e tenho que fazer ginástica, e tenho que ficar de dieta, tenho que emagrecer, esse tenho que, ele mais me consumia do que entrava nesse lugar mais fluido. E não sei se vocês já fizeram dieta aqui, mas enfim, quem já fez dieta às vezes sabe aquela história que a gente começa muito empenhada e aquilo vai perdendo ritmo e de repente é o famoso pé na jaca, né? Que a gente desistir e, enfim, não conseguir. Para mim era o mesmo movimento da ginástica, né? Eu tenho que fazer ginástica, então eu começava malhando, eu queria ficar lá malhando o dia inteiro como se quisesse tirar o atraso. E aí, de repente, ia passando, não, então hoje eu não vou, deixa para amanhã, hoje eu não vou, deixa para amanhã. E, de repente, eu também me desconectava disso. E aí, o que a gente percebe é que, por trás da intenção, do pensamento que forma esse tem que, tem uma crença limitante. Então, não por acaso eu cresci com a minha mãe falando, não, esse negócio de ginástica não é para você, não. Esse negócio de ginástica nunca foi para você. Então, são vozes que a gente ouve, né? Que às vezes a gente guarda isso de uma forma consciente, às vezes a gente guarda de uma forma inconsciente, mas o importante é que a gente guarda tudo, né? Acho que ninguém aqui tem dúvidas mais disso, que o cérebro registra tudo do que a gente está experimentando. Às vezes a gente consegue fazer algo de positivo com isso, às vezes isso vira algo de negativo na nossa vida, que são as crenças limitantes. Então, essa história de tentar colocar uma regra, né, impor uma regra que vai contra um sistema de crenças nossos, é algo que gera esse ruído, que a gente não consegue fazer. O que é o sistema de crenças? Eu me vejo como uma pessoa, sei lá, eu cresci ouvindo que eu era preguiçosa. Então, não adianta eu tentar gerar estímulos para deixar de ser preguiçosa se eu não fizer um trabalho onde eu reconheça que eu estou com uma identidade conectada a essa autoimagem. Então, o trabalho sistêmico, ele vai muito por esse lado de entrar em contato com aquilo que está no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, aquela informação que a gente tem armazenada dentro da gente e que a gente não se dá conta dela. Para quê? Porque quando a gente começa a se dar conta, quando traz para a consciência, a gente pode escolher fazer diferente. Então, com isso, essa semana eu atendi algumas pessoas que traziam essa crença, né? Não, eu quero fazer uma constelação para mudar a minha vida. Quem muda a sua vida é você. Só que é muito sutil essa diferença, né? Que é muito
muito leve. Uma coisa é você mudar a sua vida de uma forma fluida, porque você mudou a sua percepção sobre você, você mudou a sua percepção sobre a sua história, sobre a sua ancestralidade. Quando você muda essa percepção, aí sim você tem forças para começar a fazer diferente, para escolher fazer diferente. Então, a expressão que eu gosto tanto de usar, né, de labirinto mental e de ressignificar, o que é o labirinto mental? A gente faz pensamentos, nosso pensamento corre de uma forma tão acelerada que a gente nem percebe qual foi a trilha que ele fez. E aí, nessa trilha, muitas vezes ele encontrou passagens por crenças limitantes. Então, quanto mais consciência você tem disso, mais você vai reconhecendo essas crenças limitantes. E quanto mais consciência e reconhecimento de crenças limitantes, mais predisposição a fazer diferente você consegue ter. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Está entendendo? Está claro? Está novidade demais? A gente tem pessoas que já ouviram isso antes, ótimo. Tem um sinalzinho aqui que as pessoas já estão sinalizando. Então, o que é isso? Quando eu tenho uma visão de mim, eu posso ter uma visão diferenciada das minhas escolhas. Eu começo a entender, é outro exemplo que eu sempre dou, né? Eu moro agora sozinha, mas durante muitos anos da minha vida eu cresci e morei na mesma casa que era a casa com os meus pais. Meu pai faleceu, então eu morava com a minha mãe, com as minhas irmãs, e a casa da minha mãe ela tem uma sala grande, com uma varanda grande, e fica no alto de um morro. E nessa sala, quando começava a ventar e a chover, a gente tinha que correr e fechar a sala toda, porque aquela chuva entrava dentro da sala da minha mãe, né? A chuva de vento, a posição lá, a chuva sempre vinha e molhava a sala. Então, quando começava a chover, automaticamente eu não passava, eu não conhecia a trilha do que eu fazia, mas como eu cresci ouvindo aquilo, tinha um piloto automático ativado, né? Então, o tempo começou a fechar, começou a ventar, vai chover, a gente já automaticamente fecha a sala toda. E aí eu vim morar sozinha, num apartamento que é no nível da rua mesmo, num apartamento que tem uma sala muito menor, o apartamento todo é muito menor, a sala muito menor, tem uma varandinha sim, mas eu estava com esse piloto automático ligado dentro de mim. Por quê? Porque toda vez que começava a ventar e a chover, eu ia lá e fechava a sala toda. Aí um dia, algumas pessoas já conhecem essa história que eu já contei, mas é que acho que ela ilustra bastante. Um dia eu precisei dar uma saidinha rapidinho, aqui perto, e voltar. E por acaso eu saí e deixei a casa toda aberta, deixei a varanda aberta. E nesse rapidinho, o tempo virou e começou uma ventania e começou um pé d'água, uma chuva forte aqui no Rio. E aí eu comecei a ficar desesperada de ter saído, de ter deixado a casa aberta, porque a varanda estava aberta, porque ia molhar toda a minha sala. E comecei a sentir várias coisas que estavam me deixando fora do eixo, né? Eu senti um desconforto, um desespero, e eu quero voltar para casa, porque senão vai chegar lá, vai estragar todo. E eu não conseguia voltar, porque estava chovendo, quando chove no Rio, inunda, alaga, às vezes a gente fica com a mobilidade restrita, precisa esperar a chuva passar, a água descer para poder chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, qual não foi a minha surpresa? Não tinha entrado uma gota de água na minha sala. E só aí que eu consegui entender esse labirinto mental onde o meu pensamento passava. Claro que hoje, quando eu saio, eu deixo a casa fechada, eu não sou de sair e deixar tudo aberto, mas eu quero que vocês percebam que o estado interno é diferente. Quando você fica nesse labirinto mental, você gera uma dor que está associada a um outro contexto. E você traz esse contexto para um contexto atual sem qualquer motivo. Então, eu nunca tinha passado pela situação da minha sala, da minha casa, onde eu moro sozinha, inundar, mas eu trouxe o contexto de uma vida inteira morando na casa da minha mãe, onde aquilo aconteceu algumas vezes e aquilo gerava um sofrimento. Então, eu carreguei o sofrimento de um contexto para um outro contexto. E aí eu ficava pensando em looping em torno desse sentimento.
Esse é um exemplo simples, um exemplo aparentemente bobo, mas é porque ele fala muito sobre a gente. Qual é o contexto que a gente carrega da nossa história? Qual é o conteúdo emocional que a gente carrega, que é atrelado a um contexto, que a gente muda o contexto e a gente continua repetindo aquele conteúdo emocional. Então, por exemplo, às vezes, quando uma mulher engravida, ela descobre que está grávida, ela leva um susto. E ela sente medo, sente insegurança, se sente incapaz. Aquela informação, ela tem um contexto de uma mulher numa determinada idade, de um determinado contexto, que pode estar alinhada com o parceiro ou não. Só que aquela informação, ela fica impregnada na gente desde o período da fecundação. Então, aquele bebê sente e registra uma emoção de insegurança, de medo, de incapacidade. E aí, às vezes, essa informação ela se manifesta no nosso dia a dia, na nossa vida, e a gente nem entende por quê, para quê, de onde veio. Diferente de mães que às vezes estão lá naquela expectativa de engravidar e aí engravidam e quando recebem a notícia de que engravidaram, tem uma relação de felicidade, de alegria. Ai, e aí aquela criança, quando cresce, ela tem outro padrão emocional associado. Só que muitas vezes essa informação está no nosso inconsciente, muitas vezes a gente não se dá conta disso. Na maior parte das vezes a gente não sabe. E aí entra num dilema que várias pessoas que eu atendo falam: ai, Silvia, mas eu não sei o que a minha mãe estava sentindo quando descobriu que eu estava grávida de mim, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como era a relação da minha mãe com a minha avó. E aí fica aquela sensação de que, então eu tenho que me tornar uma detetive da minha história familiar, eu tenho que descobrir o que era, o que aconteceu. E a resposta é não. A gente não precisa saber cognitivamente de investigar. O que a gente precisa é reconhecer as nossas emoções. Então, muitas vezes a gente fica muito aqui no mental, tentando ver, tentando entender, e a gente precisa encontrar esse lugar do sentir. Porque quando a gente sente, o nosso sentimento, normalmente, ele vem carregado de verdades que estão associadas a essas crenças limitantes, a minha visão, a minha visão de identidade, a minha visão sobre mim mesmo que inconsciente. Vou dar um outro exemplo de uma cliente que eu atendi essa semana, e na hora que a gente estava definindo a constelação, o tema da constelação, ela falou assim: eu tenho uma dificuldade de me relacionar com um namorado, né, de engatar um namoro, de casar e de constituir a minha família. E eu acho que isso é porque meu pai morreu e a minha referência de masculino está distorcida, então eu queria constelar minha relação com meu pai. Aí eu falei: olha, esse é um bom exemplo de um labirinto mental, né? Que eu, no lugar de facilitadora do processo, reconheço quando o cliente vem com essa fala. E o que eu propus para essa pessoa? Eu falei: olha, vamos trabalhar o sintoma, vamos trabalhar o que você está sentindo, ao invés de você tentar achar que você sente isso por causa daquilo. Porque a mente mente para a gente, exatamente nesse aspecto. A gente faz conexões, a gente cria certezas de que isso é isso por causa daquilo. Só que quando a gente está nesse lugar, a gente está nessa perspectiva que é muito mental. E a gente vai desconsiderando o que a gente está sentindo. Então, a proposta do trabalho com ela, a gente começou a falar: o que você está sentindo? Qual é o seu desconforto? Meu desconforto é a minha dificuldade, o distanciamento na relação afetiva. Então, vamos olhar para isso, e aí sim a gente deixa que o trabalho mostre aonde que isso vai dar, ao invés de a gente partir de uma crença que pode ser uma crença limitante. Resumo da história. A gente foi trabalhando, e o decorrer do trabalho foi mostrando para ela que uma vida inteira ela acreditou numa crença limitante.
e que essa dificuldade do relacionamento afetivo dela, que ela achava que estava vinculado a um pai que tinha morrido, ela percebeu que o que ela achava que, não, é porque meu pai morreu e eu tinha uma conexão muito próxima com meu pai era muito carinhoso, muito afetivo e, enfim, né, tinha esse contato físico muito próximo. O trabalho mostrou que não, que isso era uma crença limitante dela, que na verdade o pai tinha contato físico, mas distanciamento emocional, que era exatamente o que ela experimentava nas relações afetivas e que ela não sabia de onde vinha. Então, quando eu falo em integrar pensar e sentir, para a gente falar e fazer com mais congruência, com mais harmonia, é justamente nesse quesito, que às vezes a gente cria historinhas na nossa cabeça, que a gente acredita que aquilo é verdade, a gente constrói que aquilo é um problema, mas o nosso sentir, o problema é outro, completamente diferente. E quanto mais a gente faz trabalhos sistêmicos, mais a gente vai criando essa ponte, essa conexão. Então, por isso que sim, voltando à minha frase lá do início, eu acho muito importante a gente fazer as constelações online em grupo. Acho que a história de um é a história de todo mundo e tem uma ressonância bacana. Agora, sim, também acho importante a gente fazer esses trabalhos que tiram um pouco a gente do mental, porque não dá para entender o que é a ativação da chama trina, não dá para perceber o que está acontecendo, o que mudou em mim. Mas à medida que a gente vai fazendo e quanto mais a gente vai repetindo, mais a gente vai desobstruindo essa conexão e mais clareza a gente vai tendo com o nosso sentir e mais fluidez a gente vai tendo na nossa vida. Silvia, eu fiz o último que você propôs e não percebi mudança na minha vida. Também recebi feedback assim. E é verdade, porque às vezes a mudança não acontece com um único movimento. Outra expressão que eu costumo usar é que um paciente que está acostumado a usar morfina para dor não vai conseguir substituir a morfina por dipirona. Mas isso significa que a dipirona não funciona? Não funciona. Só que se eu estou com o metabolismo acostumado com uma coisa mais pesada, como a morfina, uma coisa mais forte, então agora parei de usar morfina e vou usar dipirona. Não, você não vai conseguir. Você tem um processo. E esse processo é um processo de persistência. E aí sim, é a gente usar o nosso mental a nosso favor. Não existe mágica, existe persistência. Existe a persistência de eu querer fazer esse desmame disso que é mais pesado para começar a me conectar com uma energia mais sutil. E aí foi partindo desse princípio que eu decidi fazer mais vezes essa ativação da chama trina. Para quê? Para poder disponibilizar esse conteúdo para que vocês possam ouvir e ouvir e ouvir de novo e fazer de novo e fazendo várias vezes. Quantos feedbacks eu já tive quando eu trago cores para o meu trabalho, que no primeiro atendimento a pessoa fala, não consigo ver cor nenhuma, isso me dá uma angústia, porque não sou capaz. Todo mundo é capaz de ver, sentir e perceber a cor, independente, inclusive, de ser daltônico ou não. A diferença é que quando a pessoa está muito desconectada disso, né, como se estivesse muito densa, muito na morfina, a dipirona não surte efeito. Então, a cor, ela não se manifesta. Mas quanto mais a gente vai fazendo, repetindo, e eu sei que tem homens aqui me ouvindo, e isso acontece muito nos meus atendimentos individuais, em especial com um homem, que na primeira vez, não consigo ver cor, eu sou daltônico, não vejo, não percebo, não sinto, não nada. E depois de um tempo do trabalho, dessa vez eu consegui até visualizar as cores. É mágica isso? É mágico, eu realmente acho incrível, eu acho mágico. Mas não é uma mágica. Isso não é nada de extraordinário, é simplesmente a pessoa se permitindo a abrir espaço para se conectar e trazer cada vez mais consciência para essa energia mais sutil, para essa vibração
diferente do que a gente está acostumado, diferente desse padrão muito mental de querer ver, entender e mapear tudo, porque o nosso mental, ele segue uma linha linear, né? Uma linha cartesiana, 1 mais 1 igual a 2. E o sentir é um emaranhado. Se fosse usar essa analogia de 1 mais 1 igual a 2 para o nosso sentir, o sentir é 1 mais 1 pode ser 1,5, pode ser 0, pode ser 3, pode ser 5. Então, o pensamento sistêmico é muito essa integração, né, entre o pensar e o sentir, para a gente ir trazendo cada vez mais consciência, para a gente perceber esse universo de infinitas possibilidades que nos cerca, e a gente ir mergulhando, né? O mergulho interior é o mergulho na nossa consciência, na nossa percepção de quem a gente é, de quais são as nossas crenças, quais são os nossos valores. Cada um tem um comportamento diferente, porque é guiado por crenças e valores diferentes. E aí a gente está num cenário onde as pessoas apontam o dedo umas para as outras sobre os seus comportamentos, só que sem perceber que o que está por trás desse comportamento é uma consciência ou uma total inconsciência do seu sistema de crenças e valores. Percebem como tudo vai se linkando e a gente vai falando de diferentes formas sobre a mesma coisa? Ah, Silvia, mas e aí, daí? Por que a cor, como que a cor pode me ajudar? Ah, existem estudos sobre a cromoterapia, mas teoricamente não tem, né, uma ciência comprovando isso. Mas eu pergunto para vocês, quando vocês ouvem uma música, por exemplo, se você ouve uma música, um funk, se você ouve um rock, se você ouve um mantra, você não sente diferente? A música tem uma frequência. E cada frequência daquela música interage com a nossa frequência interna de uma forma. Então, realmente, eu não estou aqui para provar para vocês cientificamente o efeito das cores, da visualização criativa e do que a ativação da chamatrina pode proporcionar. Eu estou aqui só para sugerir para vocês experimentarem. Experimentarem e irem repetindo, repetindo, repetindo. É muito parecido com o conceito de floral e homeopatia, né? Então, uma pessoa que toma um remédio tarja preta para dormir, se ela resolver nunca mais tomar esse remédio e começar a usar a homeopatia ou um floral, talvez ela não consiga. Porque ela está com o organismo viciado, intoxicado, né? E acostumado com uma coisa que tem uma frequência muito diferente da frequência do floral ou da homeopatia. Isso significa que floral e homeopatia não resolvem? Não, super resolve. Para quem tem o organismo menos acostumados com alopatia, o floral e a homeopatia têm cada vez mais potência, né? Encontram no seu metabolismo um solo cada vez mais fértil para prosperar. Agora, se eu tenho esse solo que é árido para isso, significa que ele vai ser árido para sempre? Não. Depende da minha escolha, da minha disponibilidade de poder ir transformando aquele solo num solo cada vez mais fértil para essas energias cada vez mais sutis. Então, acho que eu já falei bastante. Queria dar esse panorama geral. E aí, para complementar esse panorama geral, né, entrando muito no ponto da constelação também, já que a gente está aqui num horário que estava reservado para constelações, só fazendo uma pincelada sobre por que é importante trabalhar pai e mãe. Ah, Silvia, eu tenho que amar a minha mãe? Já falei que tem que não funciona. Mas por que é interessante eu ressignificar o meu olhar em relação ao meu pai e à minha mãe? Porque quando eu olho para mim mesma, eu não sou algo que veio do além, que se materializou aqui. Eu tenho uma história. Eu tenho uma história, inclusive uma história pregressa. Uma história
que aconteceu antes mesmo da minha vida acontecer. Vamos supor que a gente pudesse construir uma máquina do tempo e que a gente voltasse no passado, em datas específicas, que foram datas chaves para, sei lá, para a Segunda Guerra Mundial. Um evento trágico, um evento traumático, um evento que impactou a vida do mundo. E aí, vamos supor que essa pessoa que conseguiu fazer essa viagem no tempo e chegar naquele momento, vamos supor que ela conseguisse reverter a guerra. Ai, que lindo! Então, agora temos uma história sem guerra. Aí eu pergunto para vocês, temos quem? Quem aqui não teria nascido se não tivesse essa guerra? Quantas famílias não teriam sido constituídas? Quantas famílias não teriam morrido? Será que eu, Silvia, estaria viva? Será que se na minha história eu tiver ancestrais fugitivos de guerra que foram começar a vida num outro lugar, que chegaram no outro país e que conheceram um parceiro ou parceira e que começaram a se relacionar, constituíram uma família, tiveram filhos, tiveram netos, para essa vida chegar até mim. Será que se não tivesse guerra, esse encontro teria acontecido? Então, quando a gente fala de olhar para a nossa ancestralidade, a gente fala de ressignificar a história, não é passar pano para a guerra que foi, não, então a guerra foi linda. Não, não foi. Mas eu preciso ressignificar para entender que aquele evento traumático teve uma intenção positiva ou teve consequências e essas consequências impactaram a vida de milhares de pessoas. Quando a gente traz isso para o micro, para a nossa história, a gente começa a olhar a nossa história com novos olhos. O que aconteceu de um evento traumático, de algum ancestral meu, que por acaso foi o que garantiu a minha vida? Tem casos mais extremos, por exemplo, um abuso sexual, minha avó foi abusada e aí engravidou e aí ela teve a minha mãe e aí eu nasci. A gente precisa fazer um movimento de olhar para isso, para a gente começar a olhar para a nossa história com outros olhos. Reconhecer a dor que a guerra gerou, que um abuso gerou, que uma morte gerou. Eu atendi uma cliente, que eu não me lembro agora se foi aqui na constelação em grupo ou se foi no trabalho individual, mas ela tinha um registro traumático da história dela, ela tinha vergonha, acho que do bisavô dela, que tinha participado de um duelo. O bisavô europeu tinha chamado lá um oponente para um duelo e eles duelaram e o bisavô dela matou esse oponente. E aí, por ter matado essa pessoa, fugiu da Europa e veio para o Brasil. É uma história da qual eu me envergonho muito. Ok, a gente não precisa passar pano para a história, não é legal fazer isso, mas o duelo ele tem um contexto histórico. Ele foi um evento recorrente, tipo, esse não foi o único histórico de duelo na história da humanidade. E esse duelo que motivou essa fuga, motivou esse bisavô a vir constituir a sua família num outro território. E que encontrou uma companheira e que tiveram filhos, que tiveram netos, que tiveram bisnetos, ou seja, a vida dela atravessou essa história. A gente tem a ilusão, principalmente essa geração filmes Hollywood, né? A gente tem a ilusão de querer uma história linda, um conto de fadas para gente. Só que
faz parte do processo de autoconhecimento desconstruir essa história idealizada para a gente poder abraçar uma história real. Então, o convite para vocês é que cada vez que a gente faz um processo, né, de integrar o pensar, o sentir, o falar e fazer com mais congruência, a gente vai buscando mais fluidez na vida, a gente vai encontrando esse conforto emocional para julgamentos que a gente faz. E aqui eu dei o exemplo da Segunda Guerra Mundial, dei exemplo de um duelo, dei exemplo de um abuso, mas a gente faz julgamentos o tempo inteiro. E o julgamento é justamente essa tensão entre o pensar e o sentir. O julgamento é justamente essa inconsciência, né? Quem nunca ouviu falar a história, quando eu aponto um dedo para o outro, eu tenho 3 apontados para mim. O julgamento fala da inconsciência que eu tenho sobre alguma coisa que está em mim. E eu não enxergo em mim, então eu aponto para o outro. Então, o processo de ir mergulhando dentro de si, expandindo a consciência, tem várias vias, tem diferentes formas. Cada um vai escolher a forma que mais lhe convém. O importante é a gente entender que isso é o combustível que a gente precisa para ter mais clareza sobre si mesma, sobre a história, sobre as relações. E a partir desse movimento de ter mais clareza, vocês vão podendo fazer novas escolhas, escolher fazer diferente, ao invés de fazer em piloto automático inconsciente. A imagem que vem, quando eu falo do piloto automático inconsciente, é muito do filme do Chaplin, né? Quando ele está lá apertando os parafusos, ele está fazendo alguma coisa que nem uma máquina mesmo. A gente é assim. A gente anda muito assim. A olhar hoje para o cenário de antes da pandemia, nossa, quantas coisas de forma automática a gente fazia. E aí veio uma pandemia que veio essa freada brusca. Vocês já se pensaram? Já refletiram sobre isso? O que você estava fazendo de forma tão automática? Para vocês perceberem que a gente tem esse lado máquina dentro da gente, sim. E o que diferencia um ser humano de uma máquina é justamente a habilidade de sentir e, a partir do sentir, ir fazendo novas escolhas, novas decisões. Então, o convite para a gente é reconhecer a importância de olhar para trás, para a ancestralidade, porque a ancestralidade faz parte de quem eu sou. A ancestralidade faz parte do sistema de crenças que eu gero, faz parte da expectativa, da autoimagem que eu tenho sobre mim, sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas. Ah, eu preciso fazer as pazes com meu pai e com a minha mãe? É uma sugestão muito importante que faça. Mas não para ficar no filme de Hollywood vivendo uma história de amor com pai e mãe, porque não é isso. Não é o comportamento que define uma coisa ou outra. O que define é o sentimento. Minha mãe tem infinitos defeitos, meu pai tem infinitos defeitos. Será que são só defeitos? Ou será que eu posso olhar e reconhecer as qualidades? E o que eu costumo dizer sempre, amar as qualidades de pai e mãe é fácil. Eu quero ver amar os defeitos. Reconhecer que antes de ser um pai, antes de ser uma mãe, era uma pessoa perfeitamente humana, que faz o que sabe fazer, e que não faz o que não sabe fazer, é um passo enorme para a gente acalmar esse coração. E se a gente mergulhar mais fundo ainda, a gente vai perceber que antes de ser um homem ou uma mulher, foi uma criança, possivelmente ferida, porque teve suas expectativas não atendidas, teve sonhos frustrados, teve dores emocionais. Então, quando a gente se propõe, né, na constelação a integração e ressignificar a história e fazer as pazes com o pai e com a mãe, não necessariamente significa conviver com pai e com mãe. Não necessariamente significa
ter uma história linda Não, às vezes pode ser não conviver, mas experimentar essa paz interior na relação. Porque quando eu rejeito a minha mãe ou o meu pai, olha que interessante. Cada uma das minhas células é composta por um óvulo e por um espermatozoide. O óvulo é 100% da minha mãe e o espermatozoide é 100% do meu pai. Como eu posso ficar bem comigo mesma, com a minha autoimagem, com o meu alto valor, se eu rejeito uma parte minha? Ou muitas vezes me rejeito por inteiro. Rejeitar pai e mãe é rejeitar óvulo e espermatozoide. Então, eu consigo ficar de boa comigo? E aí, com isso, eu vou deixando com vocês essa sementinha para vocês entenderem e ressignificarem o que é fazer as pazes com pai e mãe, o que é se reintegrar com pai e mãe, o que é ressignificar a sua história. Não é um comportamento. Ah, então agora eu tenho que ir almoçar na casa da minha mãe todo dia. Agora eu tenho que ligar para minha mãe 10 vezes por dia. Não tem que nada. Eu vou só acomodando e ressignificando. O comportamento é consequência. É efeito final de um efeito cascata. Se você vai ou não fazer isso, aquilo, é uma escolha sua. Só que quanto mais lucidez você tem sobre essa história, mais escolhas conscientes você pode fazer. Faz sentido isso para vocês? Se vocês estão com o microfone desativado, né? É verdade. Então, responde aqui para mim no chat, quem conseguir colocar no chat, ou então nas figurinhas, se estão acompanhando. Se alguém tem alguma dúvida, levanta a mão, porque aí, se alguém tiver alguma dúvida, eu abro o microfone para vocês tirarem a dúvida. Senão, a gente segue. Ótimo, faz todo sentido. Coraçõezinhos e mãozinhas para cima. Está todo mundo conseguindo acompanhar bem? Quem não estiver conseguindo acompanhar, me fala, porque ninguém solta a mão de ninguém, não quero que ninguém fique para trás. Se alguém não tiver conseguido entender, a gente vai... Eu volto 10 casas no tabuleiro e a gente começa a explicar tudo de novo. Para quê? Para a gente chegar na mesma página agora no trabalho que a gente vai fazer. O trabalho que a gente vai fazer é diferente, porque quem me conhece já sabe que eu vou fazendo trabalhos diferentes a cada encontro. E é uma ativação da chama trina, mas é uma ativação da chama trina que a gente também vai dar um passeiozinho lá na linha da vida, também vai dar uma olhadinha para pai e para mãe, enfim, eu vou conduzindo vocês no processo. Nesse momento não é para entender, é só para vocês sentirem. Cris, ativa seu som aí, traz a sua pergunta. Foi? Clica aí que eu já habilitei aqui. Foi. Dentro desse contexto de sutilezas e coisas mais pesadas, assim, queria só que você falasse um pouquinho mais, só um pouquinho. Quando você faz essa comparação de, por exemplo, se eu tomo uma tarja preta para dormir, aí eu vou usar um óleo essencial de lavanda, junto com essa tarja preta, ou não, né? Assim, se eu tirar isso para dormir, eu sei que eu vou sofrer um efeito colateral grande, né? Se eu não tiver uma... Desculpa, acho que não estou conseguindo me expressar. Entendi. Vê se eu entendi direito. Você está falando, então, se eu uso uma tarja preta, não adianta eu usar lavanda. É essa a sua pergunta? Sim, eu continuo tentando com a lavanda também, com floral também, com a homeopatia também. A que ponto que a lavanda, ou que a cor, ou que a homeopatia consegue dentro de um sistema que está ainda enrijecido, sabe? É aquela velha história de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Entende? Então, a minha resposta pessoal, fugindo de qualquer pesquisa científica sobre isso, a minha resposta pessoal é que sim, consegue. Mas o que eu quis dizer é que o efeito de uma tarja preta
o efeito de uma lavanda, por exemplo, para quem não usa nada, talvez ele seja muito mais forte, né? Muito mais intenso, muito mais presente do que o efeito de uma lavanda para quem usa tarja preta. Por isso que, inclusive, a minha recomendação é buscar sempre o profissional disso, um profissional que faz aromaterapia. Peraí, deixa eu pegar aqui um bebê que está chorando, colocar aqui um pouquinho no colo. Vocês conhecem meu bebê? Ó. Vou colocar aqui no colo para ela parar de chorar um pouquinho, porque ela está se sentindo muito carente aqui. O efeito, Cris, então, de uma lavanda, por exemplo, se você procura um profissional, um aromaterapeuta, ele vai te dar essa clareada, porque provavelmente a frequência é outra, a forma de usar é outra, né? A gente tem que pensar nessa combinação entre uma coisa e outra. Para mim, a minha expectativa é que funcione assim, até porque a minha experiência é que funciona assim. Quando eu fiz a minha transição, né? Eu saí do mercado financeiro e comecei a fazer atendimentos sistêmicos e comecei a tomar floral e homeopatia, aos poucos eu fui fazendo a troca de medicamentos, eu usava muitos medicamentos, e aos poucos eu fui experimentando usar mais esses recursos mais sutis. Agora, o que eu estou te falando? Que hoje, quando eu tomo uma homeopatia, eu quase não tomo remédio nenhum, né? Esses remédios de farmácia, e hoje, quando eu tomo homeopatia, eu sinto que faz efeito muito mais rápido. Isso tem a ver com o tempo interno de cada pessoa. Então, a gente perceber esse tempo interno é importante. Você perceber. Por isso que a régua que a gente usa para se comparar é a nossa com a nossa mesma. Entendeu? Eu não posso usar a régua do outro e falar assim, o outro usa uma gota de lavanda e experimenta um monte de coisa. Eu tenho que usar 10 gotas de lavanda. Entendeu? Eu tenho que usar lavanda de manhã, de tarde, de noite. E alguém usa uma gotinha só de lavanda e experimentou uma transformação profunda. Então, Cris, confirma para mim se ficou claro a resposta. Se você conseguiu entender, se eu respondi o que você estava perguntando. E a resposta você perguntou, adianta usar? Para mim, adianta. Eu acho que é um processo de transição. É igual falar que, então não adianta eu fazer uma meditação das cores e se eu não vejo cor nenhuma. A minha tendência é ir vendo cada vez mais, isso utilizando a minha percepção. Para eu poder ver cada vez mais as cores e estar cada vez mais conectada com isso. Maravilha, que bom. Então, vamos lá. Vamos começar o trabalho e para esse trabalho eu quero que vocês estejam num lugar confortável, num lugar silencioso para vocês embarcarem nessa viagem. Então, eu vou dar 2 minutinhos para um pipi break, para quem quiser ir fazer um xixi rápido e voltar, para vocês estarem com a atenção plena aqui, tá? Então, 10h52 agora, 3 minutinhos, 10h55, a gente volta para fazer o trabalho, tá? Vai procurando essa posição confortável, esse lugar confortável, para a gente poder fazer o trabalho. Até já!